primeira geração na história ocidental que está mais cansada do que algumas gerações anteriores, não porque a gente trabalhe mais. Em alguns momentos dá uma alegria imensa de nós sermos contemporâneos de algumas pessoas. Em outros momentos nos dá angústia. Há pessoas que nos dariam o agradável prazer da ausência delas, né, na nossa contemporaneidade. Eu fui contemporâneo e sou de várias pessoas das quais eu não tenho a menor ligação, né, e nenhum afeto de termos vivido na mesma época. Aliás, fico feliz de que não estejam mais, né? Algumas ainda não estão no caminho da partida, mas poderão sê-lo, né, em qualquer momento, em qualquer instante. Uma das coisas boas, né, da contemporaneidade é exatamente essa condição. Eu me lembro demais de uma expressão, né, de um estupendo ator de teatro, né, do teatro francês do século XX, um homem chamado Pierre Dac. Aliás, eu mencionei quando estava no Auditório 1, né, que esta fala minha, ela está contida, né, em boa parte num livro que eu recomendo um dia, se puder ter acesso, né, um livro chamado Gerações em Ebulição, o passado do futuro e o futuro do passado. E nesse livro, que é o diálogo com o Pedro Bial, como eu dizia antes, no livro nós retomamos algumas ideias, uma delas é essa que eu vou colocar agora, do Pierre Dac, que é uma frase que eu vou dizer duas vezes pela profundidade e alcance que ela carrega. Disse Pierre Dac: o futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Por isso, uma pergunta para você e para mim. Qual passado nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Qual passado nós teremos daqui a 20, 30 anos? O professor Rubens falava da FAAP, 1947. Tem um passado, né, imenso, se imaginamos o que é que se passou em todo esse tempo. Qual é o passado que nós teremos daqui a 20, 30 anos? Isto é, em 2039, 2049, nós seremos olhadas e olhados como aquela geração de adultos e adultas que fez o quê? Em relação ao mundo, à convivência, à vida em geral no planeta, à decência na existência, à formação das novas gerações que conosco estão. Eu quero lembrar algo, quem tem menos idade aqui, isto é, menos do que 40 anos de idade, talvez não tenha tanta clareza do que eu vou dizer agora, mas outras pessoas, sem dúvida. Nós somos, aqueles que temos mais de 40 anos, a primeira geração na história ocidental que está mais cansada do que algumas gerações anteriores, não porque a gente trabalhe mais, isso até pode ser, mas porque nós temos uma carga maior de tarefa, de atividade. Quer ver um exemplo? Meus pais, isto é, a geração que nasceu, né, nos anos 1920 em diante, até meados dos anos 1930, pré-FAAP, né, a geração que nasceu pré-FAAP, essa geração, ela tinha uma tarefa, assim como todas as gerações anteriores a ela. Cada geração cuidava de sustentar a si mesma e aos seus filhos até determinada idade. Isto é, cada geração se encarregava de cuidar de si, prover a vida, prover recursos para si mesma e para os seus filhos, ou responsabilidades até eles crescerem. Quando eu fiz 17 anos, meu pai, com muita alegria, né, me cumprimentou, disse: filho, foi uma satisfação essa convivência, né? Desculpe qualquer coisa, né? Aquilo que eu podia te dar, que eu dei, foi educação e muito obrigado. Até a volta, que não aconteceu. Já imaginou? Vários de nós aqui com mais idade, nem tantos, porque aqui há muitos que são pais e mães muito jovens ainda de idade. Parênteses. Há um grande pensador britânico do século XIX, esse britânico, chamado Benjamin Disraeli. Ele, aliás, foi o primeiro-ministro da Rainha Vitória. Ele dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Aliás, essa frase circula na internet, muitas vezes como se fosse da minha autoria. Não sou o autor, gostaria muito de ser, tenho uma raiva imensa do Disraeli ter pensado nisso antes de mim. Mas isso faz parte da minha idiosincrasia. No entanto, Disraeli, quando diz a vida é muito curta para ser pequena, o que ele quer dizer é que já basta que a vida curta seja,
para que a gente consiga apequená-la. E uma vida pequena é aquela que é banal, fútil, inútil, superficial. Claro que a vida é curta. Dura em média hoje 75 anos. 75 anos. Você já imaginou? É nada. Você diz como nada? É bastante, não. Aliás, há 100 anos era 42 anos o tempo médio de vida. 42. Só para você ter uma ideia, pessoas muito mais jovens de idade fizeram coisas bastante significativas em outro tempo. Exemplo, nossa independência no Brasil foi proclamada por um menino de 23 anos de idade. Quando Pedro proclama a nossa independência, ele tinha 23. Ele era um pouquinho mais velho do que aquele ou aquela tua que está fazendo o vestibular hoje. Quando Charles Darwin embarcou no Beagle, isto é, naquele brig da Marinha Britânica, e durante 5 anos foi viver numa das regiões mais inóspitas do nosso planeta, que é a parte do Estreito de Magalhães, a parte da Patagônia, depois circulando a passagem do Atlântico para o Pacífico, chegando até as Ilhas Galápagos. Charles Darwin tinha 23 anos. Aliás, só por curiosidade, o comandante do brig do HMS Beagle, tão conhecido em termos de literatura, que era o comandante Fitzroy, ele tinha 25 anos quando ele comandava um navio da Marinha Britânica. E só para tua curiosidade, é absolutamente inútil, ele começou a comandar o Beagle com 23 anos. Interessante, se você imaginar teu filho ou tua filha com 20 anos de idade, comandando um navio, um brig, proclamando a independência, e quem dera fosse a independência de você, né? Te liberar para você cuidar da tua vida, e ele vai cuidar da dele. E aí não, ele está hoje aí aos 17 para 18 anos fazendo vestibular, e você aqui tendo que assistir palestra, ou em São José, ou em Ribeirão Preto, ou nos outros auditórios, e aguardando ele sair, ou ela. Interessante, né? Claro que a vida é curta. O que ela não pode é ser pequena. 75 você acha muito quando você tem 10, 8, 15. Quando eu tinha 20 anos, alguém de 40 anos estava longe. Quando eu fiz 40 anos, alguém de 60 estava longe. Depois que eu passei dos 60, alguém de 80 está na minha cola.